O plenário aprovou nesta quarta-feira a reforma trabalhista, uma das principais pautas encampadas pelo governo Michel Temer no Congresso Nacional. Quem tem as informações é a repórter Dini Moraes, que fala ao vivo do Salão Verde. Dini, boa noite. Como fica agora a vida do trabalhador brasileiro, segundo o texto aprovado pelos deputados nesta noite? Boa noite, Marcelo. Boa noite ou boa madrugada, né? Para quem está acompanhando a gente agora ao vivo pela TV Câmara. Bom, por enquanto, nada muda na vida dos trabalhadores brasileiros. Mas se o texto for aprovado pelo Senado e for sancionado da forma como ele está, provavelmente vai trazer muitas mudanças aí na vida dos trabalhadores brasileiros, porque traz mudanças em várias regras. Eu vou citar alguma delas, por exemplo, a legalização, né, a autorização para que aquela jornada de 12 horas de trabalho e 36 horas de descanso aconteça na prática. Também traz a regulamentação para o trabalho intermitente, que é aquele em que o trabalhador só recebe pelo período trabalhado, seja em horas ou seja em dia. Traz mudanças também aí no trâmite de ações trabalhistas, né, na Justiça do Trabalho, e também acaba com a contribuição sindical obrigatória, que é aquele desconto de um dia de trabalho do empregado, uma vez por ano, que vai direto para o sindicato da categoria. Marcelo, a discussão desse projeto de lei da reforma trabalhista durou mais de 14 horas aqui no plenário da Câmara. E o debate foi bastante acalorado e a gente pode conferir na reportagem. Vamos ver? A sessão começou com diversas tentativas da oposição de barrar a votação da proposta de reforma trabalhista. Nós não podemos votar esta matéria antes de apreciar as medidas provisórias. Isso é uma ilegalidade, é uma inconstitucionalidade. Isso aqui é um avulso com mais de 1.200 páginas. Pode ter mais substitutos. O senhor acha que a gente vai ter condições de ler isso aqui hoje, presidente? E votar ainda? São mais de 100 direitos dos trabalhadores brasileiros que estão sendo retirados. E a gente não pode aceitar que isso aconteça. O pessoal vai continuar em obstrução. Mas as tentativas foram frustradas. Com maioria, a base governista argumentava que a proposta vai incentivar as contratações no país. Auxílio-doença, insalubridade, férias, 13º, trabalhador não vai ter prejuízo nos seus direitos. O que estamos fazendo é um novo regramento para modernizar, para flexibilizar e para botar o país na modernidade que precisamos. Nós estamos aqui prestando um serviço à comunidade brasileira. Nós precisamos ter leis. O nosso trabalho vai facilitar o trabalho da Justiça do Trabalho. Os sindicatos fazem parte desse sistema que engessou direitos trabalhistas, que agora nós estamos libertando. E com o avanço da discussão, vieram vários momentos tensos. A emenda 39. Deputado Rogério, pois não. Deputado Erundina, por favor, tire essa placa, por favor, que está na frente do deputado. O plenário não está assistindo. Deputado Erundina, a senhora não é... Está na frente da televisão, o deputado... Então não precisa relatório, é isso? Presidente, Vossa Excelência não pode permitir que esta casa seja transformada num picadeiro. A proposta altera vários pontos da Consolidação das Leis do Trabalho, de 1943. Entre as principais mudanças está que diz que o acordo entre empresas e trabalhadores vai valer mais que a CLT, quando tratar de assuntos como parcelamento das férias em até 3 vezes, jornada de trabalho que não pode passar de 12 horas diárias, banco de horas e trabalho fora da sede da empresa, o chamado teletrabalho ou home office. Esses acordos não podem tratar de direitos como 13º salário, FGTS e direito de greve. O projeto quer instituir que o negociado prevalecerá sobre o legislado. Ora, a lei já permite isso. Então, para que a mudança? Para que o negociado possa ser pior do que a lei. Tu faz um acordo entre patrões e empregados, entre sindicato patronal e sindicato dos trabalhadores. Você assina e não tem valor. Isso que não pode mais acontecer. Outro ponto polêmico era a permissão do trabalho intermitente, ou seja, que o trabalhador seja contratado só por um período específico. O texto diz que quando isso acontecer, o trabalhador deve receber direitos como FGTS, férias e 13º salário equivalentes às horas ou dias trabalhados. O trabalho intermitente é a legalização do bico.
O trabalho intermitente é pior que o desemprego. O trabalho intermitente gera quase que uma relação de escravidão entre o trabalhador e o empregador. Trabalho intermitente de um garçom, ou de um fim de semana, se um jovem que está numa capital estudando numa universidade e precisa de dinheiro, o seu pai não tem, ele pode trabalhar uma sexta, um sábado, numa churrascaria ou num restaurante, fazer um curso de garçom e trabalhar. Toda essa mão de obra vai ter seus direitos adquiridos agora. Depois de mais de 10 horas de discussão, o texto principal foi aprovado. Aí foi a vez de apreciar os pedidos que os partidos fizeram de mudanças nesse texto. Marcelo, foram 13 pedidos que os partidos fizeram para mudar o texto principal. Apenas um foi aprovado, que trata aí da penhora de bens de entidades filantrópicas e de diretores dessas entidades, que passa a ser, então, proibido para o pagamento aí de causas trabalhistas na Justiça. Então, o resto do texto ele ficou intacto, da forma como havia defendido o relator, o deputado Rogério Marinho, e agora esse texto vai para o Senado. Vale destacar, Marcelo, que a votação da reforma trabalhista aqui no plenário da Câmara, ela foi considerada uma espécie de termômetro para uma outra reforma que está para chegar aqui, que ainda está na comissão especial, mas está para chegar por aqui, que é a reforma trabalhista, considerada aí a principal proposta do governo federal aqui na Câmara dos Deputados, aqui no Congresso dos Deputados, Então, é a reforma da Previdência, né? E aí, essa reforma da Previdência, como ela muda a Constituição, ela precisa de pelo menos 308 votos favoráveis. A reforma trabalhista que foi votada aqui hoje, ela obteve 296 votos. Isso já considerando o voto dos 4 ministros que se licenciaram do cargo, que são deputados federais, né? Estavam ministros, eles se licenciaram do cargo e vieram à Câmara no plenário justamente para votar essa reforma trabalhista hoje, entre eles o ministro do Trabalho, o deputado Ronaldo Nogueira. Então foram 296 votos, ainda não é o suficiente, ainda não chega nos 308 necessários para a aprovação da reforma da Previdência. Os líderes partidários, tanto da oposição quanto do governo, falaram sobre esse placar. Vamos ouvir. É um sinal de uma derrota futura, porque o governo não tem 308 votos para aprovar a reforma da Previdência. Até porque é um tema muito mais sensível do que esse da reforma trabalhista. Claro que nós estamos no enfrentamento dos dois temas, mas esse de hoje é muito diferente da reforma da Previdência, da PEC da Previdência. Segundo, tem uma greve geral que está sendo convocada e marcada para o dia 28. O país tende a parar. E isso vai falar muito. Por isso que eles tentaram votar isso antes, porque tinham medo dessa mobilização da greve geral. E terceiro, o governo, evidentemente, sabe que não tem os votos. Para ter os votos para a Previdência, eles precisavam ter hoje pelo menos 350 votos. Nós tivemos uma votação expressiva, são 296 votos com um quórum de 470. É uma votação bastante expressiva, não considero um quórum baixo de forma alguma, considero um quórum alto. É evidente que essa matéria não era uma matéria constitucional, era uma matéria simples, repito. Mesmo assim, nós tivemos uma votação, inclusive, superior às votações anteriores que nós tivemos. Então, se for basear nisso, nós estamos no crescendo para chegarmos preparados na reforma da Previdência, que é um quórum qualificado, um quórum constitucional. Só uma última informação, ainda está prevista a votação da medida provisória 752, logo mais, aqui ainda de manhã, nessa quinta-feira de manhã, aqui no plenário da Câmara. Essa medida provisória, ela trata da prorrogação de contratos de concessão ou a relicitação desses contratos de concessões de rodovias, ferrovias e aeroportos. Abrange aí as concessões feitas nos últimos 12 anos, e em alguns casos pode até prorrogar esses contratos por até 30 anos. É com você, Marcelo. Dini, permanece essa convocação para uma reunião amanhã às 10 da manhã? Olha, permanece sim, mas a gente sabe que com a votação acabando nesse horário, né, é difícil os deputados chegarem tão cedo aí, mas a sessão está prevista sim. Tá certo, o presidente disse que amanhã está sentado na cadeira às 10 da manhã, vamos aguardar para ver o desenrolar. Obrigado pelas informações, Dini.